Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para continuar o nosso bate-papo da última vez que começamos a falar sobre a depressão. No caso, eu usei o meu exemplo para retratar as características principais da depressão e os cuidados que se deve ter. E o ponto em que a gente parou foi o ponto em que eu, com a ajuda de uma amiga, uma missionária da igreja, eu tomei a iniciativa de começar o tratamento, que até então era resistente à palavra depressão. Não admitia aquilo para minha vida. Então eu não queria enxergar algo que estava bem na minha frente. E essa é uma característica de quem está em depressão, pelo menos antes do diagnóstico, naquele pré-diagnóstico, aquele período pré-diagnóstico, né? É uma característica forte. As pessoas com esse problema dificilmente admitem o problema. Então, eu conversei com ela. Andréia é uma pessoa maravilhosa, incrível, um coração enorme e que ajudou muito a mim e ajuda muita gente. Ela realmente cumpre a missão dela, que é de servir. Ela tem isso como missão, de servir. Servir ao próximo, a Deus, né? Então, ela me ajudou muito. Por quê? Porque nesse período pré-diagnóstico, a pessoa com depressão não identifica o próximo passo que ela tem que dar. Apesar de parecer super óbvio, super intuitivo para muita gente, para quem está no problema não é. E as pessoas precisam entender isso. Não é simples assim. Não é no estalar de dedos. As pessoas que vivem este problema, geralmente não têm a noção do próximo passo, mesmo que seja muito óbvio para todo mundo. E nesse caso era procurar um médico, e eu não sabia, porque eu queria levantar e fazer as coisas acontecerem, mas eu não conseguia. Alguma coisa me travava e eu não sabia o que era. E começar a dar esse primeiro passo, começar a ir ao médico, para mim foi de extrema importância. Eu acho que foi o ponto crucial, assim, o ponto principal. Porque foi quando eu fui no médico, no psiquiatra, eu tinha pavor dessa especialidade, né? Achava que era médico de doido, mas não é. É um médico que trata da mente humana de uma forma geral, de qualquer problema. Então, qualquer problema relacionado à mente humana geralmente é com ele. Problemas que precisam de medicamento, né? Quadros mais graves. Então eu fui e ele me prescreveu medicação. Medicação não é para ser deixada de tomar de uma hora para outra, por vontade própria. O médico precisa te dar alta. Não deixa de tomar o remédio que foi passado para você tomar por conta própria. Isso não é sensato, não é inteligente, porque pode acontecer do seu problema piorar e você ter que ficar muito mais tempo tomando. Então, se o médico prescreveu, você toma.
vai ser por um período, não vai ser para a vida toda. Você tem que crer nisso, que você vai tomar e vai se curar. No momento que foi prescrito, você tem que tomar. Toma, e você tomando direitinho, você tomando essa medicação do jeito que o médico passou, você rapidamente vai sair dela. Foi o que eu fiz, eu tomei, essa é uma característica minha pra tudo, assim, eu sou muito disciplinada, muito disciplinada no sentido de que se falou pra mim, você tem que fazer, se eu disser vou fazer, eu faço. Então eu fiz. Eu não sabia ainda, eu estava ainda começando o tratamento, então eu estava meio perdida ainda, mas isso é uma coisa que me ajudou, me auxiliou muito. Aquilo de eu ser regrada. Falou pra mim, Kelly, vai e faz. Eu vou e faço. Não sei, mesmo sem saber o que iria acontecer, eu fiz. Comecei indo, só que tinham outras questões que me afligiam, que me deixavam realmente chateada e me fazia com que eu tinha sensações e sentimentos que me incomodavam e me deixavam triste, angustiada. Conversei com o meu psiquiatra e ele falou que eu precisava de um psicólogo. Outra especialidade que eu achava que era bobagem, que eu achava que não servia pra nada. E na verdade não é. Foi um equívoco da minha parte pensar assim, porque existem psicólogos e psicólogos. Realmente existem psicólogos que não... Como que eu vou falar de um jeito mais delicado? Não tem outro jeito, que não fede nem cheira, que não resolve o problema. E existem psicólogos assim, mas existem bons psicólogos. E eu encontrei o melhor. Porque assim, ele conseguiu me mostrar através da ciência que por A mais B, o que tinha me levado os fatos que tinham me levado àquela situação e como que eu deveria sair dali, como que eu deveria dar o primeiro passo, me passava exercícios para estimular meu cérebro a querer sair. Ele infelizmente faleceu, mas ele ajudou muita gente enquanto esteve aqui, Dr. Vicente, do Hospital Álvaro Alvim da minha cidade. Ele ajudou muita gente. Quem vê esse vídeo e que foi tratado por ele vai saber do que eu tô falando, porque ele era o cara. Ele era incrível. E me ajudou muito. Ele como psicólogo e Deus, claro, guiando tudo aqui. Mas no conjunto foi o que foi me auxiliando para poder sair daquele momento que eu estava vivendo, que eu não desejo para ninguém. Pior coisa que tem. Tratar o corpo físico é muito mais fácil, mais simples. E olha que eu posso dizer isso com propriedade, porque sofri acidente grave, fiz 8 cirurgias. Num outro momento eu conto essa história para vocês. Mas eu tive um longo tratamento físico e posso dizer com certeza, o meu tratamento psicológico da mente foi muito mais trabalhoso, muito mais demorado, muito mais difícil de alcançar a cura do que o físico. Eu estive, depois desse tratamento que eu comecei, né, que eu
com o psicólogo e o psiquiatra, começou a surgir na minha mente aquilo que não tinha antes, porque eu tinha perdido. A pessoa que está na depressão, ela perde a perspectiva de vida, ela perde os sonhos, para de sonhar, para de ter vontade de se divertir, vai parando. E voltando um pouco, para mim foi difícil chegar à conclusão de que eu estava com a depressão, porque eu achava que depressão era quem só chorava. E na verdade não é isso. Na verdade é muito mais. Eu não chorava, eu sempre fui alegre, sempre sorri muito, sempre, quis transbordar alegria, sempre, sempre, sempre. O sorriso para mim, sorrir para mim sempre foi uma marca. E assim, só batia aquela tristeza, aquela frustração quando eu tava longe das pessoas, no quarto, à noite, nesses momentos. Então pra mim, aí voltando lá, eu comecei, depois desse tratamento que eu fiz durante muito tempo, acho que foram quase 3 anos de tratamento. E, assim, boa parte deles tomando remédio, mas logo depois eu parei de tomar e continuei só com o psicólogo. E eu acho que todo ser humano deveria ser atendido por um bom psicólogo. Mas por um bom psicólogo. Não é esses psicólogos de beira de estrada, não. Psicólogo mesmo, que sabe, que leva a sério a profissão. Porque é incrível como eles conseguem nos direcionar quando, trazer o equilíbrio mental, assim, nos ajudar. Então, um conselho que eu dou: se você está fazendo tratamento de depressão, de depressão ou de qualquer problema mental, psicológico, tem muitas outras doenças, né, que também mexem muito com todo o organismo. Se você está fazendo qualquer tipo de tratamento, leva a sério. Toma sua medicação direito, do jeito certo, do jeito que tem que ser tomado. E leva a sério até o fim. Porque assim você consegue sair. Não vê? Graças a Deus aquela fase passou. Depois de muita luta, eu precisei voltar, trouxe à minha mente o que me fazia feliz, o que me deixava bem, feliz. E o que eu deveria me afastar que me deixava mal. Uma das coisas que eu me afastei foi da TV, da mídia, né? A mídia coloca pra você notícias que dão ibope. Não se preocupa com o ser humano, não se preocupa em estar passando uma boa notícia, por exemplo. Porque um exemplo atual, o Covid-19, só coloca na TV, pelo menos é o que me falam, eu não assisto, mas me falam, só coloca na TV notícias de gente, quantas morreram tantos, só a quantidade de pessoas que morreram. E não retratam, não falam das pessoas que conseguiram vencer o Covid, que conseguiram se curar da doença, e são muito mais, a quantidade é bem maior, e eles dão sempre ênfase na tragédia, na morte. Então isso também principalmente para quem está com algum problema psicológico, psiquiátrico, ficar longe de notícia ruim, notícia que vai te fazer mal. Qualquer notícia qualquer
foto e qualquer imagem, ou filme, ou noticiário negativo, tudo isso a sua mente guarda. A gente acaba meio que aprendendo um pouco quando passa. Pelo menos eu, né? Quando eu tô com um problema de saúde, quando tive meus problemas de saúde, eu procurei me informar sobre. E uma coisa que eu aprendi é que quando a sua mente registra tudo que você assiste, tudo que os seus olhos veem, tudo que os seus sentidos, os 5 sentidos, tudo que os seus sentidos experimentam é registrado. E depois, esse registro, por gatilhos, né, em situações variadas, a sua mente faz com que essas memórias, esses registros voltem, eles sejam mostrados novamente para você. Então, se você lá viu uma cena de alguém morrendo, viu um filme de terror, passou um tempo, vai chegar um momento que a sua mente vai trazer aquelas cenas para você. E você vai ficar lembrando daquilo. E isso não é bom para você. Por diversos motivos, que não vem ao caso aqui. Mas o motivo principal é que, para quem está com problema psicológico, não deve absorver esse tipo de coisa, não deve. Procura assistir comédia, procura ver romance, procura estar perto de pessoas que te colocam pra cima, se afasta também de gente de urubu, de gente que só fala mal, só pensa negativo, não. Nada disso. Nós estamos num tempo, num período que é terra fértil para surgimento de doenças mentais, psicológicas. Então toma cuidado, tá? Cuide-se, ame-se, por favor, porque Deus te deu a vida e você tem que cuidar dela. O que você tem é de graça, você ganhou essa sua vida. Então, a única coisa que você tem que fazer é cuidar. Eu acredito muito que qualquer pessoa que passa pelo problema pode se curar, sim. É só conseguir. O único problema é conseguir dar o primeiro passo. E as pessoas que estão em volta, por favor, percebam. Tentem observar um pouco mais, olhar de verdade para quem vocês amam, ver, enxergar, porque às vezes a pessoa não quer nem falar, não consegue nem falar, tá passando, sofrendo, calado. Precisa só de um ouvido. Seja esse ouvido. Cuide-se também, como todas tudo que já está sendo dito e falado que você já sabe. Se sair, se proteja, se previna, porque por mais positivo que a gente seja, existe o externo, né? A gente pode cuidar da gente. A única pessoa que pode cuidar de você depois de Deus é você mesmo. Então você cuide-se. Sorria, isso é muito importante. Isso é uma dica de ouro. Sorria. Sorria do nada, sorria por nada, por tudo. Sorria porque você está vivo, sorria porque você respira. Sorria. Veja filmes, comédias, para ativar esse lado e bora ser feliz. Bora ser feliz mesmo, porque só depende de você, ninguém pode ser feliz por você, tá bom? Até breve.
Fica com Deus e espero que meu vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, curta, compartilha, comenta, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com seus comentários, curtidas e compartilhamentos. Até breve!